comecei com 18, 19 anos trabalhando como artista, assim, sei lá, participando de exposições no Rio, coisas informais, assim. Mas quando eu comecei a dar aula, eu de fato teve um momento em que eu parei de trabalhar. Eu tinha 22 anos, mais ou menos, 23. Eu parei de produzir como artista porque isso, naquele momento, parecia não fazer muito sentido para mim. E eu estava muito engajado nas aulas que eu estava começando a dar, e eu estava começando a escrever sobre o trabalho de outros artistas e a refletir teoricamente sobre a arte e sobre outros assuntos também. E durante um tempo a pesquisa, a escrita, etc., me deteve minha atenção, meu afeto, assim, mais do que a prática artística em si. E quando eu resolvi voltar a produzir, porque acho que o caminho para quem escrevia, para quem gostava de, enfim, escrever, estudar, escrever sobre arte, etc., naquele momento, no Rio, onde eu estava, o caminho começou a ser virar curador, né? E eu tive experiências nesse sentido, na Bienal de São Paulo, enfim, em outros lugares. E aí eu entendi que eu não queria ser curador. Eu gosto de escrever, gosto de estudar, mas eu não gosto de ficar falando tanto com as pessoas, assim. Sabe, esse tipo de engajamento. Então eu tive que... E ao mesmo tempo eu queria produzir, enfim, eu queria fazer coisas. Mas quando eu voltei então a produzir, eu meio que deliberadamente pus para mim uma espécie de, sei lá, não foi exatamente deliberadamente, mas uma espécie de, não sei se uma regra, mas sei lá, enfim, cara, nem sei qual é o nome disso, mas era assim, eu queria fazer uns negócios que tudo que eu tivesse lido, estudado, etc., não servisse para nada. Então, porque senão era fácil, né? Você resolve o trabalho pelas suas artimanhas enciclopédicas, intelectuais, etc. E tem uma coisa meio mágica da arte que é a existência de um treco que surge, que você não sabe de onde vem, que você não consegue dar conta daquilo verbalmente, né? Isso, enfim, é da música, do teatro, da dança, em toda a arte. E daí eu comecei a desenhar muito. Assim, eu sempre desenhei, mas comecei a encarar o desenho como uma prática meio cotidiana, e, enfim, colagem, coisas assim, porque eu assumi, ou entendi naquele momento que é isso, tudo que eu tivesse, todas as minhas ferramentas de natureza histórica, teórica, etc., não iam resolver uma colagem, não iam resolver um desenho. E, essencialmente, elas não resolvem o trabalho de arte, mesmo. Elas resolvem a vida de quem fala sobre eles, eventualmente. Mas não resolvem as obras. Por outro lado, a reflexão, em uma espécie enfim, de reflexão de todos os níveis, histórica, teórica, poética, etc., é parte do trabalho. A gente está fazendo, enfim, eu sinto que eu estou sempre fazendo e pensando, fazendo. A tarefa, eu acho, em termos do processo, é fazer com que o pensar não iniba o fazer. E, por outro lado, fazer com que o fazer estimule o pensar. Torne outras coisas pensáveis a partir do fazer. Então, tem uma diferença entre teoria e prática. Tem, de fato. E arte é uma prática. Acho que eu tenho uma intuição, assim, de que, por um lado, assim, eu meio que faço arte para os mortos. Quer dizer, para os meus mortos. Ou para os mortos que eu escolho como meus. Que pode ser o Juha, pode ser a Tarsila, pode ser o Alexandre, pode ser, enfim,
ao mesmo tempo, acho que a arte é inteiramente sobre o presente, sobre uma espécie de espírito do presente. Assim. Tá. As duas coisas estão vivas. Acho que para mim, enquanto eu estou trabalhando, de algum jeito. E que o passado, assim, né, nessa aventura, pensando como que a gente se relaciona com o passado, né, com a memória das coisas já feitas. É óbvio que o único jeito de estar à altura, mas eu acho que o único jeito de se relacionar com uma certa tradição mesmo, né? Outras pessoas fizeram coisas, outras pessoas disseram coisas, outras pessoas não disseram coisas, outras pessoas tiveram sua voz silenciada, outras pessoas conseguiram driblar circunstâncias e elaborar as coisas mais esquisitas, estranhas, inusitadas, maravilhosas, etc. E a gente meio... quer dizer, a nossa sensibilidade se forma e se liberta olhando para coisas que outras pessoas mostram pra gente, né? Que é o que a gente tromba, encontra, enfim. Não, acho que uma ambição que eu admiro na arte do presente, na arte de agora, eu vejo. Então, na arte, enfim, é um pouco o que eu tento fazer, o que eu vejo outras pessoas tentando fazer, dar conta de criar uma conexão forte com o presente, com um certo espírito do tempo, assim, do presente. E acho que arte é meio sobre isso, assim, tipo, como você dá forma para alguma coisa que está aí meio fantasmaticamente atuando e a gente ainda não deu forma para isso. Acho que é um problema de forma. Essa frase não é só o que está escrito nela, mas também, eu acho que talvez como ela está escrita, ela é um capture. E um capture esse tipo de capture clássico, assim, que que são duas palavras separadas, né? Então, elas podem ser lidas conjugadas ou elas podem ser lidas como duas evocações diferentes. E é um tipo de forma que a gente reconhece do texto. É um clichê, né, o capture, assim. E a própria frase também. É claro que o problema não é fuck the past, sabe? Ou, enfim, ou talvez o problema seja fuck the past mesmo, mas no sentido literal do termo. Tipo, vamos se embrenhar ali com o passado eroticamente, libidinalmente, ver se surge alguma coisa nova. Assim. Por exemplo, sei lá, tipo, que eu acho que tem um monte de problemas, sei lá, políticos do Brasil nesse momento que tem a ver com contas mal acertadas com o passado. Com a ditadura, com a escravidão, com tudo. O problema está no passado. Assim. Mas eu sempre tentei meio não ter nenhum tipo de autocensura sobre o que fazer no dia seguinte, sabe? Sobre o que fazer cada vez que eu vou fazer um trabalho novo. Eu sempre tento não pensar sobre as coisas que eu já fiz. Fuck the past. Eu sempre tento não pensar sobre os meus trabalhos antigos cada vez que eu vou começar um trabalho novo. E não ter nenhum compromisso com isso. Assim. Nenhum, absolutamente. E entendendo que, sei lá, com o tempo as coisas, sei lá, o próprio desejo acaba criando, ele escolhendo seus objetos preferidos, assim, beleza. Então não preciso ficar me podando, isso tem a ver com aquilo, não, tal. Então eu sempre tentei trabalhar assim muita regra nesse sentido, mas tinha uma coisa que durante alguns anos, assim, o trabalho foi meio uma espécie de buraco negro, assim, não buraco negro não, mas de interdito, assim, que era a pintura. Então, tipo, podia tudo, menos fazer pintura em cima de uma tela, sabe? Tipo, pegar uma tela e tinta e fazer um negócio ali. Podia tudo menos isso. Então, podia pintar na roupa e usar tinta na roupa, não sei o que e tal. Podia pegar umas telas e construir um outro negócio que não fosse quadro, não fosse pintura, podia fazer vídeo, podia fazer performance, podia fazer
o diabo, assim, podia usar tudo, só não podia fazer um quadro, esse VAR, né? Isso era o que não podia. Aí chegou uma hora que eu falei, foda-se, pode. Aí pronto. E no fundo, eu tenho achado muito bom esse jeito de trabalhar, em que eu fico oscilando de um trabalho muito laborioso da edição do vídeo para um outro trabalho igualmente laborioso, mas mais corporal da pintura. De volta para o vídeo, viajar e filmar sei lá onde, filmar com outras pessoas, fazendo não sei o quê, fazer teatro, e volta pintura, retângulo e tal. É bom, e eu acho que uma coisa suja com a outra, uma coisa corrompe a outra, o que é maravilhoso. Eu vejo assim uma espécie de, eu acho que começou a fazer muito sentido, mais sentido para mim pintar quando eu comecei a trabalhar com vídeo, porque para mim as duas atividades são sobre a construção de uma imagem ou de um fluxo imagético, assim, de uma massa imagética, cromática, textual e tal, numa tela. Numa tela, eu digo, numa superfície ideal, uma superfície vazia, né? Então tem uma ambiguidade engraçada entre a palavra que se usa para vídeo, a tela do vídeo, e a tela da pintura, que são essas superfícies perfeitamente vazias e disponíveis. Então as duas coisas começaram a fazer muito sentido. Assim. E tela é esse espaço onde você pode projetar o que você quiser. Então nesse sentido é um espaço meio ideal, assim, da fabulação dali e tal. Eu acho isso muito bonito. É como o palco no teatro, sabe? É um espaço meio à parte do mundo, assim. Sabe? A imagem é um treco que usa um corpo e a gente sempre vê a imagem do corpo. Ela tem algo de fantasmagórico, mas ela sempre tem um corpo. Então, é o anteparo da tela de projeção, a fotografia, a impressão, ela sempre tem um corpo. Mas ela não pertence a esse corpo, não tem alguma coisa meio esquiva na imagem. É como se ela tivesse, digamos, contingencialmente lá, mas não necessariamente ela pertence àquela materialidade, àquele corpo. Ela pode andar. O Dürer sai da gravura, vai para cá, vai para lá. Ou uma imagem projetada, ela está naquele anteparo, amanhã ela está em outro, amanhã ela está em outro. Isso tem a ver com os meios técnicos, né, com o vídeo, a fotografia e tal, mas não só. Acho que na pintura também era assim. A imagem que estava hoje numa pintura, num afresco, num relevo romano, amanhã estava numa pintura do Rafael, no dia seguinte estava numa gravura feita a partir, sabe? A imagem tem isso, ela passeia, né? Ela migra, ela viaja, flutua no espaço, no tempo. O vídeo tem ferramentas lindas para lidar com isso, com essa espécie de fantasmagoria na sua versão digital, do chroma key, todas as estratégias de máscara, de invisibilidade, etc. E claro, enfim, na pintura as coisas têm mais um tipo de corpo mais evidente, né, mais presente e tal. Mas tem alguma coisa talvez evanescente sobre esse tipo de pintura em outline que vai em cima de um fundo, se confunde com outra coisa e tal. No fundo, eu sempre quis assim, que o trabalho tivesse uma qualidade meio aerada, meio leve, meio aérea, sem peso. Um pouco uma qualidade meio de vitral, uma qualidade de holograma, uma qualidade de uma coisa que está associada à cor, que está associada à transparência, que está associada a uma espécie de desmaterialização. E eu sempre quis isso no trabalho, eu nunca consegui, porque eu sou muito... porque os trabalhos eram meio brutos, toscos, matéricos demais. E eu, ao contrário, sempre sinto que eu meio fiz força para ele ir chegando nesse lugar um pouco mais fresco.
E é porque também não tem, é difícil assim, porque não tem muito que você possa falar para dar conta de um trabalho, né? Esse aspecto meio frívolo, quase vulgar, assim, do jeito de lidar com o material, como aqui, nas pinturas, no vídeo e tal. É difícil dizer o que isso é, assim, mas eu sei que isso é um estado que quando eu encontro um trabalho eu gosto, assim, porque parece que eu sinto que quando isso acontece, em geral, é como se eu tivesse menos no controle do que tá acontecendo. Isso é muito bom. Uma sensação boa. Então, eu fiz o primeiro vídeo, Arquichroma, e é um vídeo sobre o Alexandre Bernard, que foi ator do Enzi e meu amigo, e um dos grandes artistas que eu conheci. Bom, eu fiz esse vídeo, que era uma homenagem pro Alexandre. E aí, quando eu fui mostrar esse vídeo uma vez no Rio, numa exposição, em algum momento me foi pedido que eu falasse sobre ele, publicamente. E eu não queria falar sobre o trabalho. É muito difícil falar sobre os trabalhos em geral, talvez sobre esse em particular. Eu não queria falar, porque, sei lá, eu já falei, entendeu? Eu fiz o trabalho, né? Eu pensei, ao mesmo tempo eu não queria não falar, eu não queria simplesmente estar ausente. E aí o vídeo, o Artist Talk, é um jeito de responder a isso. Então, o que eu fiz, eu fiz esse vídeo e eu projetei ele no tempo que eu tinha para falar. Ele tem 15 minutos, porque esse era o tempo que eu deveria usar para minha fala. Então eu usei ele como quer dizer, então o vídeo é uma espécie de, ele acabou virando uma reflexão e uma construção, enfim, que tem 4 partes. A primeira é sobre o teatro, o Enzi, o grupo com que eu trabalho, e o teatro em geral. A segunda é sobre vídeo e o quanto o vídeo é uma ferramenta vulgar e uma ferramenta vulgarizante, no sentido que é uma ferramenta que achata todas as coisas, texto, imagem, palavra, né? Imagens que você produz, imagens que você pega de outro lugar, tudo vira meio a mesma maçaroca, assim. Então, uma das coisas que eu acho bonito sobre vídeo e sobre arte em geral é que arte é uma ferramenta de diluição de hierarquia entre as coisas. Em arte não tem uma parte que é mais importante que outra. Em arte, por exemplo, não tem artista que é mais artista que outro artista. No sentido de ter alguma coisa meio radicalmente deshierarquizante sobre fazer arte, sobre o vídeo como ferramenta. E eu acho que essa vulgaridade, ou seja, esse estado em que você não tem níveis e patamares de qualidade, excelência, etc., muito claros, definidos e diferentes. Essa vulgaridade, ela é, eu acredito, um lugar a ser conquistado. Essa deshierarquização é um lugar a ser conquistado. Uma coisa vulgar não é uma coisa ruim. Uma coisa vulgar é uma coisa comum. Não é uma coisa de todos, é uma coisa comum. E é por isso que eu gosto de vídeo, é por isso que eu odeio película, por exemplo. Eu nunca faria um trabalho com película, porque eu acho que é uma ferramenta aristocrática. Eu não tenho nenhum interesse em fazer isso. Quando eu quero lidar com uma ferramenta do passado, eu faço pintura. Pronto, é isso, tá resolvido, sabe? Tipo, quando eu quero ser retrô, eu faço pintura. Se não, eu faço vídeo, e beleza. Então a segunda parte é sobre vídeo. A terceira parte é sobre a minha mãe e os vídeos que minha mãe fazia e faz ainda com fotos de família. E a quarta parte é especificamente sobre o Alexandre. Então esse vídeo, para mim, ele era um jeito de me substituir na minha fala. Não tem nada que eu pudesse dizer naquele momento que seria melhor do que esse
do que esse vídeo. Nada que eu pudesse falar meio de improviso, respondendo, seria mais preciso do que isso. Como todo mundo, eu filmo, fotografo todo dia. Então, de uma certa maneira, ao longo do tempo, filmando os ensaios, as apresentações do teatro, filmando cotidianamente, filmando, enfim. De alguma maneira, eu meio fui fazendo meus próprios ready-mades. Por um lado, as imagens que eu produzo, ou as imagens que a minha família produziu, que estão no vídeo, no Artist Talk, então, são imagens absolutamente comuns. Então elas não são exatamente minhas. Elas são imagens que atravessam o contexto em que elas foram produzidas, minha família fotografando, eu fotografando, mas elas não são minhas. Enfim, elas são comuns. Toda foto de família de criança é igual, é equivalente, sabe? Ou enfim, são muito parecidas. Mas cada uma é específica. Né? Então, a maior parte dessas imagens, eu diria que ela tem um grau meio fraco de especificidade, de certa maneira. Então, as fotografias que a minha família tira, que são a base para o vídeo, elas são fracas em termos de especificidade. O que é específico é a edição que a minha mãe faz, eu acho. As fotografias que eu produzo são fracas em termos de especificidade, elas são comuns. Mas a edição delas, seja nas pinturas ou nos vídeos e tal, talvez ela possa torná-las mais específicas. Por outro lado, incoerentemente, às vezes, as imagens são muito específicas. Vários desses trabalhos, sobretudo em vídeo, eles têm algo de retratos. Então, as imagens do Alexandre são muito específicas sobre aquela pessoa. As imagens da minha mãe são imagens específicas daquela pessoa. Eu não sei, é confuso isso para mim, na verdade. Sabe, eu não sei o que é. Às vezes eu sinto que eu estou trabalhando com imagens que são de um arquivo do mundo, imagens que vêm de revista, enfim, de livros, da internet, enfim, imagens que vêm do mundo, não importa de onde. E às vezes eu estou trabalhando com imagens que são muito, muito específicas, às vezes muito genéricas, às vezes muito específicas. Eu não sei como lidar com isso. Eu não sei que tipo de problema isso. Eu não sei o que fazer com isso. Sabe? É isso. Às vezes são imagens muito carregadas afetivamente. E eu tento fazer com que elas sejam como olhar um retrato. Quando você olha um retrato, mesmo que você não conheça a pessoa, você entende que aquela pessoa é uma pessoa específica. Assim, E quando você olha, por outro lado, um editorial de publicidade, enfim, aquilo parece totalmente genérico. Então eu sinto que algumas das minhas imagens são muito genéricas, outras são muito específicas. E eu não sei o que fazer com isso. Eu não sei, assim, eu me fudi, porque... Será que esse é o problema de todas as imagens? Por exemplo, então, acho que é a questão. O quanto um monte de foto de criança, como as fotos da minha família, o quanto essas fotos são minhas, e o quanto essas fotos são, tipo, memes, sabe? São imagens que se repetem, assim. Aí, às vezes, estou fazendo o contrário, estou lidando com imagens que são muito específicas. Mas eu sinto, assim, que cada vez mais eu me sinto inclinado a tornar esse problema mais nítido. Eu estou fazendo 2 trabalhos nesse momento, começando. Um deles é um vídeo novo, baseado num vídeo do YouTube de uma mulher quebrando um supermercado em Londrina. E ele é evidentemente um vídeo sobre uma imagem que existe, né? Sobre um vídeo que existe no mundo. Não é meu. É muito enfaticamente sobre isso. E por outro lado, eu comecei a fazer essa semana uma série de retratos de amigos, assim, de pessoas. São colagens baseadas em fotos enfim, do meu arquivo pessoal. Então, o que eu acho que são 2 atitudes diferentes. Uma é lidar com
um repertório de imagens do mundo. A outra é lidar com um repertório que é mais pessoal, íntimo. Assim. Arte não é sobre a minha intimidade, nem sobre a minha vida, nem sobre a minha mãe, nada disso. Enfim, no final, isso não importa para ninguém. Mas é sobre o que nessas experiências pessoais emerge de comum, divulgar. Tipo, o que ou seja, divulgar no sentido de comum, né? O que da minha experiência com um amigo emerge sobre a amizade em geral, sobre a vida, sobre a morte. O que da minha experiência com as imagens da minha mãe emerge de um tipo de afeição meio familiar e tal, que é meio que pode ser compartilhada, que pode ser dividida por outras pessoas. É sobre isso, essencialmente.